Muito boa noite, rainhas, muito boa noite. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindas para o nosso aulão Venda Todos os Dias. Muito boa noite. Eu aqui estou extremamente animada, tá bom? Animada para entregar o meu melhor. Inclusive, vamos compartilhar esse aulão aqui com outras rainhas? Vamos compartilhar? Estou fazendo exatamente isso. Muito bem, boa noite, Carla, todos que estão entrando. Vamos compartilhar esse aulão aqui para que todas nós possamos transbordar de conhecimento e de aprendizado. Este aulão, deixa eu compartilhar aqui, ó. Vamos compartilhar com as nossas rainhas. Vamos compartilhar porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trouxe um conteúdo fantástico, tá? Eu trouxe um conteúdo assim de ouro. E eu quero vocês aqui presente para que vocês possam aproveitar o máximo. Então, estou compartilhando nesse exato momento, tá? A nossa aula mais aguardada. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Estou extremamente feliz que vocês estão aqui. Por quê? Porque isso prova que vocês já têm um nível de comprometimento diferenciado, não é mesmo? Então, sejam todas, extremamente todas muito bem-vindas. Aí o tema que nós vamos falar aqui hoje é: chega de ficar no vácuo. Tanto no WhatsApp, quanto no presencial, né? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos compartilhar, cada uma de vocês aqui, vamos compartilhar com 3, 4 amigas? Vamos transbordar, vamos multiplicar. Vamos fazer isso agora? Dou essa tarefinha pra vocês aí. Então sejam todas muito bem-vindas, tá? Extremamente muito bem-vindas. E vamos começar ao nosso tema, que é: chega de ficar no WhatsApp, no vácuo no WhatsApp, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos começar a nossa aula. E aí, o que eu quero trazer pra vocês aqui? Chega aquele momento da conversa, né? Vocês deu toda a atenção pro cliente, vocês foi educado, né? Vocês deu, nossa, aquele nível de atendimento master. E acontece o quê? O cliente some. Meu Deus do céu. Aí você se pega falando assim: meu pai do céu, o que é que eu fiz de errado? Então, se acontece por aí, se o cliente some, depois que você foi extremamente educado, esse conteúdo é pra você, fica até o final aqui, pra você entender os 7 pontos que eu vou trazer aqui. O que ocasiona, na verdade, né? Por que acontece isso? Que ele te deixa no vácuo, tá? Papel e caneta tá na mão aí já? Quero trazer o seguinte pra vocês. Ponto 1. Por que o cliente some? Gisele, ele clicou no meu anúncio. Gisele, ele me chamou no WhatsApp. Ou seja, ele teve trabalho de fazer isso, né? Ele teve tempo de fazer isso. Então, o sumir talvez não seja uma falta de interesse. Ele teve o mínimo interesse. Ele te chamou no WhatsApp. O que acontece é o seguinte: em um determinado momento, depois que você apresentou proposta, depois que você fez o seu processo comercial em redondinho, acontece uma situação chamada dissonância cognitiva. Gi, complicou, me explica melhor. Vamos lá. Dissonância cognitiva é um momento de desconforto mental que o seu cliente teve em um determinado ato, certo? Vou exemplificar para ficar mais fácil para vocês. Faz de conta que vocês veio e passou uma proposta para ele, né? De um determinado produto, de um determinado serviço. E aí o que acontece? Na cabeça dele, ele estava esperando, faz de conta que um valor de R$500. Faz de conta que era um valor de R$500. Aí veio você com a sua proposta, mesmo educada, mesmo simpática. Aí vem você com a sua proposta de 650. Acontece a dissonância cognitiva exatamente nesse ato, nesse momento. Esse desconforto mental é quando ele bate o olho, o que ele estava esperando foi diferente do que você enviou.
certo? Então, anotem aí, dissonância cognitiva é o ato, é o momento em que o cliente tem um desconforto mental. E de verdade, nós não vamos vender para o cliente, certo? Nós vamos vender para a mente do cliente. Então, quanto menos desconforto mental tivermos, menos vácuo nós vamos levar, certo? Vocês sabiam dessa palavra? Dissonância cognitiva, né? É uma palavra neurocientífica, mas eu trouxe uma versão mais prática, mais simples, para vocês entenderem que é um desconforto mental. O que acontece? O nosso cérebro, ele a todo momento, ele poupa energia. Ele poupa energia. E esse momento de desconforto mental, o que acontece? Ele poupa energia, ele deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu decido. Certo? Então, um dos motivos que os nossos clientes somem é quando há esse desconforto mental. Mas, vou trazer mais outros 6 pontos para que faça sentido para vocês entenderem o porquê exatamente do vácuo numa conversa, principalmente no WhatsApp, tá bom? Vamos compartilhar isso aqui, ó. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Ao nosso aulão Venda Todos os Dias. Vamos compartilhar, inclusive, esse aulão com outras empreendedoras que precisam dominar o vácuo no WhatsApp. E quando? Todos os dias, né? Todos os dias acontece isso. Então vamos para o nosso ponto 2, que também ocasiona os nossos vácuos, nossos famosos vácuos. Um é dissonância cognitiva, é aquele desconforto mental, perfeito? O ponto 2 que eu quero trazer para vocês aqui, rainhas, é o seguinte: evite sobrecarga de opções, certo? Às vezes vocês naquela ânsia não, naquela vontade de ajudar os clientes, você comete esse erro muito grande, que é apresentar mais de 3 opções na primeira tentativa. Gi, mas eu quero oferecer o melhor para o meu cliente. Sim, você vai oferecer o melhor para o seu cliente. Mas de cara, você vai oferecer apenas 3 opções. Sabe por quê? Porque cliente confuso, ele não compra. Então, quanto mais produtos, mais opções você der para o seu cliente, você dá um esforço mental muito grande para ele. Lembra que eu acabei de falar pra vocês que quando o cérebro dele tá em desconforto, ele não decide? Fez sentido pra vocês? Deixa eu beber uma aguinha, gente, porque hoje tá muito calor, né? Tá muito quente. O que acontece? Aí, vocês têm hora que o cliente deixa vocês no WhatsApp, no vácuo, e vocês não entendem o porquê. Mas é porque, olha só que simples, mas é extremamente estratégico. Vocês deu mais de 3, 4, 5, 6 opções para o cliente. Lembra, cliente confuso não decide, tá? Cliente confuso não compra. Cliente confuso não compra, certo? Então, regra 1, não gerar dissonância cognitiva, tá? Não gerar desconforto mental para o nosso cliente. Regra 2, não apresentar inicialmente mais de 3 opções do produto ou do serviço, certo? O cliente confuso não compra. Vamos agora pro ponto 3, que também acontece muito. Eu pego muitas mentoradas com essa dificuldade que eu vou comentar com vocês aqui agora. Gente, tá fazendo sentido? Eu quero conversar com vocês, tá? Eu sou uma influente na veia e eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários o que está fazendo sentido pra vocês. Por gentileza. Gi, não tá fazendo sentido nenhum. Pode comentar. Gi, tá fazendo total sentido, tá? Porque a partir de hoje, quando vocês pegarem uma conversa no WhatsApp, vocês vão ter um olhar muito mais clínico. Sabe aquele olhar clínico, aquele olhar analítico para as conversas? Vocês precisam entender o que o cliente parou de responder vocês, tá? Então já falamos de 2 pontos. Vamos para o 3º ponto, que está assim, muito bem, muito bem. O 3º ponto que eu quero trazer e que acontece... Obrigada, Sarinha, obrigada. Obrigada a todas vocês que estão compartilhando. Gente, eu sou influente, tá? Influente, gosto de conversar. Prometo ser rápido aqui. O papo é rápido, direto ao ponto e com muito sentido para vocês aplicarem amanhã. O ponto 3 que eu quero trazer para vocês é o seguinte, rainhas, ó. A insegurança do vendedor, do especialista, né, do gestor, quem está na linha de frente com o cliente, presta atenção,
a insegurança do vendedor aumenta o silêncio do cliente. Vamos a mais detalhes. Quando o cliente percebe que o vendedor está inseguro, certo? Ele está inseguro, ele não passou clareza, ele não passou domínio do produto ou do serviço. Isso, lembra que eu acabei de falar para vocês, por que eu trouxe o ponto 1 como dissonância cognitiva? Porque esse desconforto mental, numa negociação, ela é buscada pelo cliente. O que o cérebro dele quer fazer? O cérebro dele quer correr daquela conversa, certo? Então vocês têm que entender que todas as portas que vocês fecharem é melhor. Vai gerar menos dissonância. Certo? Então, se o cliente percebeu que você não domina do produto, você não domina, não tem clareza, não soube explicar detalhes, você não teve clareza, essa é a palavra certa, não teve clareza para apresentar, isso também leva a um desconforto mental, onde todas as pessoas, homens, idosos, crianças, todas as pessoas se sentem inseguras. E eu vou falar uma coisa aqui, nua e crua pra vocês, todos nós, a começar de mim, vocês que tá aí do outro lado dessa tela, todos vocês compram quando sentem 100% de confiança. Não existe, não existiu, não existe e não vai existir um momento em que vocês vão comprar sem não ter confiança. E o grande erro das empresas, né, dos gestores, dos empreendedores é vender primeiro o produto. Não, a gente não vende primeiro o produto. Primeiro, a gente vende a confiança. Porque quando o cliente sente confiança, ele responde mais rapidamente ele de fato não vai te deixar no vácuo. Eu já tive negociações, vou compartilhar algumas histórias que eu tenho aqui, porque eu vivo na prática isso. Eu pego lead para responder, né, lead do tráfego, lead de vários canais de venda, e eu pego lead e eu já mapeei essa dor, certo? Quando eles não sentem confiança, eles nem salvam o teu WhatsApp. Pode ter certeza. Enquanto eles não confiarem em vocês, eles não vão salvar o WhatsApp de vocês. Aí você fica ali, meu Deus, como que eu tô falando? Com quem será, né? Que tipo de cliente que eu tô falando aqui? Porque ainda você também não teve a segurança dele, né? Ele sentiu confiança em vocês, a regra número 1 é salvar o WhatsApp de vocês. Já aconteceu de eu falar com o lead 3 meses. Porque o nosso ciclo de venda é mais demorado, né? Eu vendo energia solar, né? Enfim, o meu ticket da energia solar é mais de 15k. E aí o que acontece? Eles realmente não ficam muito confortáveis assim de ir salvando o contato. Quando deu 3 meses, eu convenci ele que o meu produto fazia sentido para a vida dele, que transformava a vida dele. E eu vibrei. Eu fui lá e já bati sino, antes mesmo de fechar a venda, eu já fui lá e bati sino dele ter salvo o meu contato. Pode mapear aí. Olha, amanhã vocês vão pegar o WhatsApp de vocês e vai olhar. As pessoas que salvaram foram aquelas pessoas que já confiaram em vocês. Então a regra é, primeiro, você gera conexão, ok? Né? E como é que se gera conexão? Tem várias estratégias, né? É que hoje não é o dia de falar sobre conexão. Posso trazer um outro dia aqui pra vocês. Mas um ponto primordial e absurdamente importante que eu falo em todas as minhas mentorias, para as minhas mentoradas. Chama o cliente pelo nome, tá? Chama o cliente pelo nome e ali você já começa, né, a gerar uma conexão mais forte com ele, porque o nome é algo mais precioso, é a música que soa mais lindo aos ouvidos de qualquer pessoa. Eu tenho certeza, deixa eu só beber um pouquinho de água. Eu tenho certeza que vocês já se conectaram. Boa noite, rainha. Boa noite, Eliane. Eu tenho certeza que vocês já se conectaram em algum momento. Presta atenção na conversa do WhatsApp de vocês. Já se conectaram com alguém que chamou mais vocês pelo nome do que a outra que não chamou. Já aconteceu isso com vocês? Me contem, eu quero saber. O nome é o pontapé inicial numa conversa para se gerar conexão.
certo? A gente confia em pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas? Pessoas que a gente conhece, certo? E quando a pessoa começa a chamar a gente pelo nome, automaticamente o nosso cérebro entende que aquela pessoa é uma pessoa próxima, é uma pessoa agradável, é uma pessoa confiável. O que acontece? Automaticamente vai gerando mais confiança, ele se sente confortável em passar as informações para você. A regra é gerar conexão antes de vender o produto. Então, primeiro você gera conexão, conquista a confiança e depois vende o produto. Aí depois ele decide. Certo, Agatha? É isso aí. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu quero saber. Sim, comentem aqui. Gente, por gentileza, comentem aqui, por favor. Vamos lá. Quero todos vocês engajados. Vamos lá. Ninguém vai tirar um cartão de crédito do bolso. Ninguém vai confiar. Aliás, fazer um pix para quem não confia. Tá? Então a regra é confiança. Primeiro gera conexão, confiança, desperta a confiança e aí depois você parte para decisão, certo? Conexão, a regra é conexão, confiança e decisão. Perfeito? Muito bem, Sarinha. Olha, fez sentido, né? Para vocês todos esses pontinhos. Agora eu quero compartilhar o ponto 4, eu quero trazer o quarto ponto, onde também é propício a levar vácuo ou não. O que acontece? Eu tenho certeza que também já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo também, né? E eu não gostei. Eu fiz uma determinada cotação, no outro dia, a pessoa vem e me chama e fala assim: e aí, vamos fechar? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Além de ser extremamente invasivo, eu não gosto, Gisele, não gosto de ouvir. E aí, vamos fechar? Porque isso é pressionar o cliente. Então, o quarto ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o follow-up. O que é follow-up? Alguém já ouviu o que é follow-up? Comentem sim ou não, só para me ter uma ideia, se vocês sabem da palavra que eu estou falando. É um termo em inglês, é claro, porém a palavra follow-up significa acompanhamento. E acompanhamento é persistência e não insistência. Tem uma diferença. Por que na verdade, né, as pessoas caracterizam, meu Deus do céu, fala de vendedor, pai do céu, fala que vendedor é chato. Ouvir falar o nome, exatamente, Sarinha, exatamente. Por que as pessoas caracterizam muito o vendedor como a pessoa mais chata desse universo? E na verdade não é, o vendedor é a pessoa que mais soluciona problemas em diversas áreas. Porque 99% dos vendedores chegam como? Chegam sendo insistentes, chegam botando pressão. E aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar? Né? E aí eu quero trazer esse cuidado, esse carinho com o acompanhamento do lead de vocês. Porque follow-up é cuidado. Follow-up é o cliente entender que você tá ali para ajudar ele. Você tá ali, não é empurrar a venda, não é empurrar. O cliente tem que sentir que você está ali para ajudar a todo momento. Você está para ajudar. E quando ele entende, baseado em todos esses pontos que eu passei para vocês acima, fica muito leve a venda. Vocês não têm ideia. A venda flui. O cliente fala. Por que ele fala? Porque ele está confortável em falar. Ele sente. Todo amigo precisa ser, todo vendedor precisa ser. Ai, Gisele, tem que ser amigo de todo cliente? Tem que ser amigo do cliente. Mas não é amigo de tomar um chopp na casa dele. E até de verdade, tem cliente que vira amigo mesmo. Eu já conquistei amigos de clientes que viraram amigos e vieram pra minha casa. Então, mas ele tem que ter essa sensação. E quando você reaparece no follow-up, mostrando que você tá ali para ajudar, que você tem a solução do problema dele, sabe? Fazendo perguntas,
Olha, seu fulano, me recordo, né, que tal dia o senhor veio aqui, o senhor me procurou, tanto no WhatsApp quanto presencialmente, referente, ter empatia, exatamente, Agatha, referente àquele produto, aquele serviço. Olha, não nos falamos mais, né, pode ser que o senhor realmente está corrido, te perguntei a primeira vez, te perguntei a segunda vez, o senhor está corridinho, tá tudo bem, tá tudo certo, mas como eu estou aqui, e é exatamente assim que eu falo, olha, mas como eu estou aqui, para ajudar o senhor na solução desse problema, né? Me conta, aquela última proposta que eu passei para o senhor, fez sentido? Sabe? Então, quando você vem com esse tipo de abordagem no follow, com a ideia de ajudar, a venda vira consequência. Não me vem falando para ele, olha, qualquer coisa, se o senhor precisar, você me chama, eu tô aqui. Não. Quem tem mais interesse da venda? Nós ou o cliente? É nós, né? Então, o follow é cuidado, tá? E tem gente que não gosta de fazer follow. Um dos pilares que separa um vendedor excelente de alta performance de um vendedor medíocre é o poder da quantidade de fazer follow. Porque as pessoas não gostam de chamar mais de 1, 2, 3 vezes. E aí tá o segredo do negócio. Quando você chama o cliente mais de 4 vezes, você já sai da zona da briga com outros clientes. Exatamente, a Su tá falando, a forma de falar muda tudo. E exatamente não é nem o que falar, é o como falar. Isso vale para feedback de liderança, feedback em reunião, vale para tudo, para tudo, para tudo. Certo? Então, quando você vem com essa sensação de ajudar, né? Pequenos lembretes, sabe? Olha, eu sou fulano, eu tô aqui. Olha, eu sou fulano, o senhor não conseguiu me responder aquele dia, mas eu tô aqui. Esses pequenos lembretes gera muito mais abertura de conversa. Gera muito mais abertura, tá? Até porque, vamos pro ponto 5 agora, tá? Beber uma aguinha aqui. O que acontece? Quem domina o jogo de uma negociação é quem está com a bola no pé. Vou trazer uma analogia aqui para ficar muito mais fácil para vocês. Então, quem acompanha, quem comanda, na verdade, a conversa, domina o jogo da conversão. No jogo, no campeonato, quem é que vence o jogo de fato? É o time que está com a bola no pé. Certo? Eu vejo muitos vendedores, né, empreendedores, sempre jogando passivamente, deixando que o cliente decida. E quando isso acontece? Principalmente quando ele fala, então tá bom, seu fulano, qualquer coisa, eu estou aqui, estou à disposição. O que acontece? Você transfere toda a sua bagagem, todo o seu know-how, toda a sua expertise, toda a sua experiência, toda a sua negociação para o cliente. O cliente vai comprar. É claro que ele vai comprar se você souber conduzir. Então, quem faz perguntas conduz melhor. Em todo o processo comercial, a bola tem que estar no seu pé. Se você acabou de finalizar uma proposta, se você, independente do time ali da negociação, você precisa obrigatoriamente fazer perguntas. Que quando você faz perguntas, a conversa volta pro pé de vocês. E a venda literalmente é um game. Vai chegar lá no final, muitas portas que você fechar. Inclusive a porta, né, do follow, a porta da negociação, a porta da objeção, a porta de necessidade precisa ser fechada. Então, por gentileza, quem comanda, na verdade, uma conversa é quem faz perguntas estratégicas até chegar no fechamento. Então, me pergunta para esse cliente se o que você apresentou ele está confortável, se tem algo ali que você precisa ajudá-lo a tomar decisão, certo? Dominem perguntas. Quem faz as melhores perguntas recebe as melhores respostas. E eu já tive inúmeras experiências em que todas as vezes que eu fazia perguntas, que eu terminava com perguntas numa negociação, o cliente me soltava uma falha, uma dor, uma necessidade. Então, quem pergunta bem
vai ter ótimas respostas. Beleza? A partir do momento vocês têm que ficar expert em fazer perguntas. Terminou um determinado assunto ali da venda? Faz uma perguntinha. Porque, na verdade, essas perguntinhas, ela vai avançando pro sim. Querendo ou não, são micro sims que você arranca para um sim final. Você não arranca só um sim do cliente. Você arranca vários sims. Então, são pequenas ações de sims que você chega lá no sim final. Perfeito? Fez sentido? E se vocês realmente não fazem o follow, se vocês não conduzem conversa, o que acontece? Vocês vão ficar no vácuo. Porque o cliente está ocupado, ele não está no time de resposta, ele está na escola do filho, ele está em reunião. Se vocês não fazem o follow para entender se ele está no momento de compra, né, se ele está no momento confortável para negociar, vocês vão ficar no vácuo. Porque é muito mais interesse seu correr atrás da venda do que dele. Ele vai ter 10, 15, 8, 5, 6 opções para ele cotar, para ele fechar. E você só tem um cliente, só tem ele e você. Entende? Então que vocês precisam dominar o jogo da pergunta, dominar o jogo do follow, todos esses pontos que eu tô trazendo para vocês, evita absurdamente o vácuo do cliente. Fez sentido? Fez sentido? Vocês estão fazendo? Vocês estão trabalhando todos esses pontos que eu citei aqui pra vocês? Me contem aqui. Fala, ah, não tô, Gi, não tô. Compartilha comigo. Vocês estão ou não trabalhando todos esses pontinhos? Esses 5 pontinhos que a gente trabalhou até agora. Que se vocês começarem a dar atenção, importância pra esses pontinhos, tá? A chance de vocês ficar no vácuo é muito menor. Ou quase que zero. Quase que zero. A não ser se for um lead muito curioso, tá? A não ser se for um lead curioso. Certo? Então, as chances de vocês terem condução, né? Avançar pro fechamento da negociação, avança absurdamente. Certo? Deixa eu falar um outro ponto pra vocês agora. Que é o ponto 6 do nosso tópico aqui. Tá acabando, gente. Falei que é rápido, nosso papo é rápido. Direto ao ponto, tá? Excelente explicação. Muito bem. Excelente explicação porque é o que funciona. Né? Direto ao ponto. Então vamos lá. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é descobrir as objeções escondidas. E o que são objeções, na verdade? São barreiras mentais. São barreiras mentais em que dificulta para vocês, certo? Aquela negociação avançar para o fechamento. Ah, Gisele, meu cliente chega e ele fala que tá caro, tá tudo caro. Posso falar uma coisa pra vocês? Vou compartilhar uma experiência que eu tive. Semana passada, eu fechei uma venda de 19 mil reais de um sistema fotovoltaico. E acredita, primeiro, 3 ou 4 meses, não me recordo agora, acho que era 4 meses que eu tava com ela ali, ó, fazendo follow, ali, ó, nutrindo, e vinha, e apresentava, e ali, ó, nutrindo, não desisti da venda. E um dos pontos que ela havia citado para mim em um dos follows foi exatamente que estava caro. Aí eu vim e trouxe para ela a vantagem de comprar com a minha empresa e não comprar com os outros. E expliquei. Então, o tá caro na cabeça essa objeção tá caro na cabeça do cliente muitas vezes, mas muitas vezes é falta de percepção do seu valor agregado. Porque, exemplo, bolsa tem um monte de lugar. Calçado tem um monte de lugar. Roupa, inúmeras lojas. Só que só vem o cliente, na verdade, ele sempre chega por preço. E se você de cara passa preço, o único diferencial é preço por preço. Certo? Uma regra que eu costumo sempre falar é a regra sanduíche. Primeiro você agrega valor, você fala do benefício, aí você fala o preço. E depois você fala do benefício de novo. Por quê? O foco não fica no preço, certo? Fica muito mais nas duas pontas, na vantagem, no diferencial que você tem, do que no preço. E sendo assim, você aumenta a percepção de valor. O que sua empresa tem de diferente, o que sua empresa entrega, que o colega do lado não entrega. E a grande objeção, né? A rainha objeção é tá caro. Mas existe, aqui eu quero trazer para vocês que muitas vezes
os leads de vocês ficam no vácuo, acreditem, não é por preço. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Não é por preço. É alguma dúvida. Dúvida, gente. Eles têm dúvida. Lembra que eu falei pra vocês lá no comecinho da dissonância mental? Quando se gera esse desconforto mental, eles se calam. É mais fácil recuar. É mais fácil te deixar aí sem resposta. Porque eles têm... E são dúvidas. Dúvidas em relação ao preço, dúvidas em relação ao prazo, dúvida em relação à forma de pagamento. Vocês acreditam? E se não tá bem explicadinho, ele fica em dúvida. Ele literalmente te deixa no vácuo. Ele vai te deixar no vácuo. Porque lembra que eu falei pra vocês? O cérebro, a todo momento, ele fica tentando poupar energia. E se ele não tiver uma resposta rápida, fácil, uma explicação clara, né? Tudo muito claro, é fácil. Eu vou ver com o outro que explica melhor. Ou tem um outro concorrente que explicando, dando show na explicação. Ele vai te deixar no vácuo porque o outro tá explicando melhor. E o seu preço era o melhor que o do outro. Só que como você não soube explicar, não falou de prazo, não falou de preço, não falou de tempo, não falou de garantia, não trouxe prova social que os clientes usaram no seu produto, que tem também. O que acontece? Tchau. Eu penso que objeção, na verdade, é dúvida. Fica mais fácil de lidar assim. Exatamente. É dúvida. E as pessoas acham que sempre é preço. Não é. Não é. São dúvidas. E outra coisa, tem pessoas que têm facilidade de falar dessa dúvida. Tem pessoas que têm dificuldade. Elas não têm coragem de falar a dúvida para vocês. E se vocês não fazem perguntas, ele vai responder vocês? Me falem aqui. Não vai responder. Porque é mais fácil te deixar no vácuo do que falar assim: olha, fulano, ó, eu tô com uma dúvida. É muito raramente pega seu WhatsApp aí. Que quando ele começa a perguntar, o cliente fala: tá, mas e a garantia disso aí é quanto tempo? Então eu já mapeei as pessoas que realmente têm interesse de compra. Até outro ponto muito importante para vocês. Quando eles estão realmente muito bem interessados em comprar algo, eles começam a fazer perguntas. Por quê? É justamente a hora que o cérebro dele tem muitas dúvidas e ele quer sanar aquelas dúvidas para tomar uma decisão em sã consciência, em sã confiança. Em sã confiança. Certo? Então, um dos pontos, inclusive, que o cliente está bem interessado, engajado na negociação, é quando ele começa a fazer muitas perguntas. Mas e o prazo de garantia? Mas você entrega em quanto tempo? Mas você consegue dar um desconto? Entendeu? Ele começa a te fazer perguntas. Agora, tem cliente que não tem coragem de fazer perguntas. Agora, você acha que seu cliente vai adivinhar todas as informações se você não passar? Não vai. Então, por isso que é muito importante aqui vocês descobrir, né, as objeções escondidas atrás de uma conversa. Certo? Fez sentido? Fez sentido? Ó, quero trazer também o ponto... Eu falei do ponto 6, vou falar do ponto 7 para vocês. Que são usar os gatilhos emocionais, mas com estratégia. Fez sentido? Muito bem. Mas usar com estratégia. Se você tem... Estamos no período de Black, certo? Daqui a pouco chega Black. E aí, o que acontece? Tem clientes que são um pouco mais estáveis, né? Eles demoram mais para comprar, digamos assim. São mais tranquilos para compra, não toma decisão de compra muito rápido. E eu trouxe muito importante esse ponto aqui, né? Para vocês não levar vácuo, é aplicar sempre o gatilho, os gatilhos emocionais. Tomem cuidado. São maravilhosos os gatilhos emocionais, são perfeitos para gerar urgência de compra. Mas tomem cuidado, poucas pessoas falam isso aqui. Tem que usar gatilho, tem que usar. Mas é muito importante vocês entenderem do perfil do cliente que vocês estão negociando. Porque se vocês me dão um gatilho da urgência, né, do tempo, 24 horas. 24 horas esse produto perde o bônus, 24 horas acaba outra coisa, enfim. Ao invés de você trazer esse cliente pra perto de você, ao invés dele entrar pro teu time da negociação, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o lado do nosso cérebro chamado reptiliano. Você sabia que tem um lado do nosso cérebro chamado reptiliano? É o lado do cérebro
que toda vez que tem um desconforto mental, é ativado o modo fuga dele. E o que é o modo fuga? Depois eu vejo. Ah, não, depois eu vejo. Não, deixa pra depois. Então, cuidado nessa black, tá? Tomem cuidado, porque se vocês me colocam um gatilho mental de urgência e um perfil de cliente que não é adequado, vocês vão levar vácuo. Por quê? Vai gerar dissonância cognitiva. E o que é dissonância cognitiva? Eu vou repetir para os que entraram aqui depois. É o momento que acontece um desconforto mental logo após uma determinada atividade feita por vocês. E geralmente esse desconforto mental, a nossa dissonância cognitiva, acontece quando ele recebe uma proposta que na cabeça dele ele estava esperando por X e chega a Y. Então tome muito cuidado ao usar gatilhos mentais, tá? Porque ao invés de você trazer o lead para perto, vocês afastam, porque não era aquilo que ele queria. Se você fala de um gatilho só até amanhã 24 horas, para uma pessoa que é totalmente tranquila e calma para decidir, ela vai sentir aquilo uma ameaça e não um bônus. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Tá fazendo sentido? Quero ouvir vocês. Me contem. Escreva aí, total sentido. Sim, tá fazendo sentido. Porque as pessoas acham que usar gatilho é super válido para tudo e para todos. E não é, tá? Dependendo do perfil do cliente, ao invés de trazer ele para perto, você vai afastar ele. E aí o que acontece? Ele não vai te responder mais. Então, ao invés... Total. Muito bem, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Gosto de mulheres assim, mulheres dominantes, né? Mulher que bota pra quebrar. Gosto de mulheres proativas. Muito bem, obrigada. E aí o que acontece? Gi, mas se eu não posso usar gatilho mental, o que eu tenho que fazer então? Ao invés de você usar gatilho mental, que pode ser usado, mas dependendo do cliente... Perfil de comportamento, com certeza, Agatha. Eu tenho que dominar de perfil comportamental. Quem domina de perfil comportamental, entende de pessoas, domina a venda de qualquer produto. Excelente, show. Outro dia eu posso até trazer mais detalhado aqui, se vocês quiserem. Aí o que acontece? Gi, então tá bom, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque eu não posso oferecer escassez para todo mundo. O que é que vocês vão fazer? Ao invés de vocês criarem mais pressão, pressão no sentido de pressionar mesmo para o fechamento, vocês criem valor. Criem valor. E como é criar o valor para você antecipar essa compra? Mostrando para ele que se ele não comprar o produto XYZ, na verdade nem produto, né? Se ele não adquirir a solução que você está propondo para ele, quem vai perder não é você, é ele. E isso aí é muito mais forte que um gatilho mental. Claro que gatilho mental é válido, extremamente válido. Mas outro dia eu estava a mesma coisa. Quando eu falo pra vocês que eu estava a mesma coisa, eu falo com o cliente todo santo dia. Então, quando eu venho falar alguma coisa pra vocês, é que eu já testei, já validei, já errei, já acertei, consertei e tá validada a estratégia. A Maíra escreveu assim, é sempre bom se colocar no lugar do cliente. Como você faria se fosse o cliente? Exatamente, exatamente. Perfeito, muito ótima colocação. Então, o que acontece? Olha a objeção dela. Ela ficou em silêncio e não me respondia pós-proposta. E aí eu vim, fiz a abordagem e falei com ele, olha, dona fulana, a senhora pode compartilhar comigo quais foram os pontos que a senhora ainda tem dúvida mediante o que eu te apresentei? E aí, ela falou assim, olha, Gisele, então, é o cartão. Eu não tenho todo o dinheiro. Mas antes, eu agreguei valor para ela e falei para ela que se ela prorrogasse aquele problema, que quem ia sofrer as consequências, na verdade, da falta de um sistema fotovoltaico na casa dela, era ela mesma, né? Chegar em casa, não ter o conforto de um arzinho condicionado, né? Não ter a qualidade de vida que ela merece, ela estaria perdendo. Então, eu agreguei muito mais valor do que pressão. Muito bem, a Maíra escreveu, porque todo vendedor é cliente. Somos. A gente a todo momento é cliente, vendedor, cliente.
Então, ao invés de usar muita urgência, gera, na verdade, valor, tá? E aí eu dou uma tarefa para vocês também. Quais são os 3 pontos, 3 qualidades, né? 3 pontos, 3 qualidades que você tem de valor no seu negócio que o seu concorrente não tem. Certo? E a gente, é muito engraçado quando a gente começa a trabalhar isso, que a gente começa a ficar muito chato. Ai, meu Deus do céu, quando vocês dominam tudo isso, todos esses 7 pontos que eu trouxe pra vocês aqui, a gente começa a ficar chato no sentido de que as coisas não começam a ter concordância quando o vendedor sai fora da linha. Faz sentido pra vocês? Já aconteceu com vocês? De vocês falar, meu Deus do céu, ai, meu pai do céu, não, isso aqui pra cima de mim, não. Né? Por exemplo, chamar de flor, não chamar pelo nome. Né? São pontinhos que parecem simples, mas que faz uma diferença absurda. Todos esses pontos para vocês não ficarem no vácuo. Todos. Então o que acontece? Fez sentido, gente, para vocês aqui? Olha, né? Então eu termino aqui, né? É verdade, a gente fica chato, né, Maíra? Não tem jeito. Então o que eu quero trazer para vocês? Na verdade, quem domina, né? Quem domina o jogo da comunicação? Quem domina o jogo da comunicação? Seja no WhatsApp, seja no presencial, trabalhando esses 6 pontos, que né, tem muito mais, mas enfim, a gente ia ficar 2 horas falando, não dá. Eu trouxe os principais. Domina a arte de tocar uma negociação pra frente. Lembra? A comunicação é o jogo. Exatamente, eu tenho ranço de ser chamada de flor querida, minha lindinha. Meu Deus, aparentemente a pessoa acha que tá agradando, mas não tá, né? Então o que acontece? Não é sobre apressar o cliente a fechar. É sobre criar desejo, despertar desejo, despertar a importância de tanto que o seu produto transforma na vida dele. Na verdade, que nada é sobre venda. É sobre o nível de transformação que você entrega para o seu cliente. E, reforço, nada é caro. Nada é caro. Se o cliente achou caro, é porque o nível de percepção, o nível de conscientização do produto está muito baixo. Tá? Está muito baixo. A Fer até comentou aqui, fui numa loja, a vendedora me chamava de flor, quase que eu não comprei. Porque a gente fica incomodado. Né? O flor não conecta. O que conecta de verdade é o nome. Começa a chamar pelo nome insistentemente, assim, insistentemente que eu digo sempre, pra você ver se você não gera conexão. É impossível gerar conexão chamando pelo nome. Certo? Então a mensagem que eu queria trazer pra vocês é essa, né? É que quem domina realmente a comunicação em todos esses pilares, né? Não importa a profissão, exatamente, não importa. Até porque esses nomes é como se o vendedor não estivesse seguro em fechar a venda. Exato, e o que mostra? Mostra despreparo. E o cliente, o que eu falei pra vocês agora há pouco? É antiético, também não gosto, muito bem. Não, gostei de vocês estão bem engajadinhas aqui. E o que acontece? Força intimidade que não existe. Muito bem. Exato. E o que acontece? A mente dele fala, nossa, meu Deus do céu. É a mesma coisa oferecer uma roupa pra cliente que você vê que tá na cara, que não ficou boa nela. Aí pra forçar a amizade, o que ela fala? Aí ela fala, nossa, mas ficou muito linda. Mas, nossa, ficou muito linda. Aí a cliente olha pra cara dela e fala assim, meu Deus do céu, só você percebeu. Só você que percebeu que tá horrível. Não é verdade? As pessoas não falam. Mas o que acontece? Acontece essa dissonância cognitiva, esse desconforto mental. Tá? Anotem aí. Percebi que a vendedora se chama assim. Isso gera um péssimo vício. Total. Gente, isso é horrível. É uma falta de despreparo. E aí eu te pergunto, o problema é a vendedora? Não é o problema da vendedora, coitada. É o problema, talvez, do gestor dela, que não deu preparo, que não deu uma instrução, que não fez o MVA, né? Que não tem um treinamento completo de vendas. E eu vou falar pra vocês, 90% das empresas não investem em treinamento comercial para os seus liderados. Seja para gerente, né? Seja para supervisor, seja para vendedor, eles não investem. E aí o problema talvez nem seja dela, coitada. É da instrução que ela não tem, né? Mas como vocês são, né, rainhas MVA, vocês estão aqui aprendendo, né? Já não chamava, e agora mesmo que não vai chamar de flor de querida, né?
Porque é um dos pontos que não se conecta, certo? Eu vi que teve rainhas que chegaram aqui, então, calorosamente, eu vou citar os 7 pontos rapidinhos aqui, pra você não ficar no vácuo, tá bom? Rainhas que chegaram aqui agora, já estamos finalizando, estamos quase 1 horinha de live. Prometo, eu falei que era rápido, né? Mas eu começo a me empolgar aqui com vocês, e aí vocês interagem, a gente troca uma ideia maravilhosa, essa energia, né? Isso é muito bom, energia. Ó, vou repetir pra vocês, por que o cliente fica no vácuo? Porque o cliente some. Gera-se dissonância cognitiva. Em algum momento, gerou um desconforto mental do que você falou pra ele, que o cérebro dele não acatou aquilo. O que acontece? Vácuo, tá? Como fazer? Gera muito mais conexão com o cliente, faz perguntas estratégicas, acompanha o cliente em todo o processo comercial, não me manda um monte de opção de produtos ou serviços, porque isso tudo vai gerar dissonância cognitiva. Acha a real, verdadeira objeção para você quebrar essa objeção, pra você entender o cenário dele, entender a dor dele, e aí parte pro fechamento. Tá? Então, todos esses pontos que eu citei para vocês, faz follow-up, descubra a objeção, não gera gatilho errado, né? Isso tudo gera desconfiança. E as pessoas, de fato, não compram quando não se tem confiança. Certo, rainhas? Esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje, né? Eu fico extremamente feliz, muito feliz com a presença de vocês, porque hoje é uma quinta-feira, amanhã já é sexta, né? Amanhã a gente tem mentoria coletiva com as meninas. E hoje vocês estão aqui, doando 46 minutos do tempo de vocês para este aulão, né? Quero saber que... Show, Gi. Obrigado, Fer. Gratidão, gratidão. Eu quero saber qual foi a parte que vocês mais tiveram insight da aula de hoje. Muito bem, Rafa. Rafa chegou agora há pouquinho. Muito bem, Rafa. Mas isso aí, tá? Citei todos os pontinhos aqui pra gente não ficar no vácuo. Eu quero saber de vocês, qual foi o ponto que pra vocês foi... É isso, alas. Porque talvez vocês tenham um produto tão maravilhoso. Aliás, talvez não. Vocês têm um produto incrível, maravilhoso. Certo? Gostei de todas. Perfeito, Sarinha. Mas aí, se vocês falarem algum ponto, né? Principalmente a Sarinha que vende roupa. A Sara precisa entender do perfil da cliente que se ela me mostra 8 vestidos, a cliente olha para os 8, coça a cabeça, fala, meu Deus do céu, mas não sei nem qual que eu vou pegar. E aí gera o quê? Conflito, confusão. Aí você fala, meu Deus, eu atendi 20 clientes hoje, mas não fechei nenhuma venda. Eu mostrei todas as peças para os clientes, meu Deus do céu, elas não gostaram. Olha o ponto que vocês falharam. Apresentou proposta demais, apresentou muita opção para o cliente. Então, a partir de amanhã, vocês vão apresentar 3 opçãozinhas, tá bom? 3 opçãozinhas só. Mas, Gil, eu tenho um monte aqui. Calma, minha rainha, apresenta 3. Tá bom? Apresenta 3. E você vai fazer a pergunta para nossa querida cliente. Cliente, dona Joana, dona Maria, aprendi isso? Muito bem, Sara, gosto de aluna assim. Você vai falar para ela, olha, dentre essas 3 opções, me conta, qual foi a opção que ficou mais confortável para você? Use essa palavra é muito persuasiva, não é manipuladora, tá? Porque tem uma diferença entre ser manipulador e ser persuasivo. Manipulador é quando você tenta enfiar um trem de goela abaixo que vai prejudicar o cliente. Nem você sai na vantagem, nem ele. Agora, ser persuasivo é você usar estratégias que o cliente se beneficia primeiro, ele, depois você com a venda. Venda vai ser consequência. Então, usem essa palavra confortável. Eu uso todo santo dia ela. Eu uso todo santo dia nas minhas negociações. E eu falo, qual das opções ficou mais confortável para o senhor? A palavra confortável também gera conexão, gera senso de, além de urgência, ela gera senso de conexão, senso de confiança, tá? A pessoa sente que você é uma pessoa confiável quando você pergunta se está confortável para ela, tá? Então use essa palavra e anota aí, vou usar a palavra confortável. Tá bom? Seja homem, seja mulher. Inclusive, é realmente uma palavra para ambos sexos, porque daí você não fica invasivo, tá? Eu uso muito, principalmente para homem também. Dá para os dois. Então, o que acontece? Aí a cliente vai ter lá, meu Deus, 8 peças. Aí eu vou olhar e falar, meu Deus, mas eu não sei qual das peças eu quero. Aí o meu cérebro vai falar assim, ah, tá bom, eu vejo depois. Ah, não, já tá me tomando muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro é programado para poupar energia? Poupar energia. Ele quer poupar energia, ele quer adiar a decisão. E se você me apresenta mais opção, ele vai, ó,
Deixar você no vácuo. Depois eu vejo. Ah, Sara, depois eu vejo. Tá bom, depois eu vejo, amiga. Depois eu vejo. Que depois, tchau, perdeu a venda. E venda é calor, e venda é emoção. Você não decidiu na hora, já não deixou meio caminho andado, olhou a venda fechada, tchau, perdeu a venda. E eu já perdi lá atrás, rainhas, vendas, por não saber fazer pergunta, tá? Então aprenda a fazer perguntas, tá? Aprenda a fazer perguntas. Depois que eu dominei esse jogo, aí tipo assim, acabou. Você entende a dor. É isso que você busca? Qual dessas 3 aqui é o que você mais busca? Você se identificou? Ficou confortável? Gostou? Certo? Então, às vezes, vocês têm uma loja... Às vezes não, vocês têm uma loja linda. Nossa, uma carteira enorme de clientes. Todos os dias os clientes chamam. Mas você fala, meu Deus, mas eu não converti venda hoje, meu pai do céu. E aí você começa a se martirizar, que achando que você é incompetente. Que você, meu Deus, mas meu... Não, é falta de ajuste, tá? É só falta de detalhe, de ajustar mesmo. Lembre-se, quem domina o jogo das vendas, domina a comunicação. E tudo isso que eu passei pra vocês é dominar o jogo da comunicação, né? E principalmente quando vocês vêm com gatilho, né? Tomem cuidado pra não aplicar errado. Entendo de perfil de cliente. Certo, rainhas? Era essa mensagem que eu queria passar pra vocês hoje nesse aulão, tá? Gratidão pela vida de vocês. Quem printou? Quem fez um print da nossa aula? Quem aí printou a nossa aula para compartilhar no seu perfil agora? E para mostrar para o seu cliente, para mostrar para o seu vendedor, né? Você, gestor, tá aqui. Mostrar pro seu vendedor que você fala assim, olha, amanhã a gente vai aplicar esses insights. Igual a Agatha escreveu ali, né? Obrigada, Agatha. Gratidão, tá? Gratidão mesmo. Mostra pro seu cliente, faz esse print da nossa aula aqui, daqui a pouco eu vou ficar quietinha aqui, a gente vai fazer um print. Mostra pro seu cliente que você está buscando aprender, tá? Buscando performar, porque ele vai valorizar o teu trabalho, ele vai valorizar o teu profissionalismo, sabe? Gia, eu sou corretora, eu sou vendedora, você é vendedora. E o seu posicionamento tá baseado exatamente nas suas atitudes. Então vamos printar aqui? Vou congelar aqui 2 minutinhos. 1 segundinho, vamos lá. Vamos printar todo mundo no story. Vamos lá. 1, 2, 3. Falem aí se vocês printaram. Bom, acho que deu tempo, né? Acho que deu tempo. Mostrem pro cliente de vocês, mostrem pros liderados de vocês que vocês estão à procura de conhecimento, de bagagem numa quinta-feira, quase 9 horas da noite. Mostra o nível de potencial que vocês querem. Vocês querem levar as vendas de vocês? Vocês querem escalar as vendas de vocês em 2026? Invistam em conhecimento, tá? Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. Todos os vendedores, né, as empreendedoras que têm vendedores aqui, vai deixar vocês na mão. Exemplo, amanhã deixou vocês na mão. Mas se vocês dominar vender, o seu faturamento não vai parar. A sua empresa não vai parar, porque o jogo tá no pé de vocês. Entende que o jogo tem que estar no pé de vocês? Certo? Então mostra, printa essa tela, coloca nos seus stories, me marca no Instagram, para as pessoas verem que vocês estão empenhadas em estudar, empenhadas em adquirir conhecimento. E aí, o nível de percepção do seu profissionalismo aumenta. Que as pessoas pagam mais por quem tem mais de profissionalismo, de escutativa, de fazer uma boa abordagem, de fazer uma boa apresentação. As pessoas baixam a bola e pagam mais. Então não existe tá caro. Existe falta de percepção. Fechou, rainhas? Fechou? Eu espero vocês no próximo aulão. Quem tá comprometido aqui comigo no próximo aulão? Digita aí, eu quero ver quem tá comprometido aqui comigo. Certo? Falei bastante. Eu vou molhar a goela aqui. Certo? Olha, não vou deixar salvo. Por quê? Eu quero parabenizar vocês por esse comprometimento, tá? Por essa atitude, por essa proatividade e meus parabéns. Vocês já saem na frente de inúmeras empreendedoras, vendedoras, especialistas que não estudam. Então, meus parabéns. Ah, muito bem, muito bem. Fico feliz, tá? Fico feliz muito, muito, muito. Acompanha os stories, acompanha o feed, sempre tem novidade lá, todo dia, aliás, tem conteúdo. E é isso aí. Olha, meu muito obrigada, tá bom? Meu muito obrigada. Tem alguma pergunta? Vou abrir pra perguntinha aqui. Faltam 6 minutinhos para as 9. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tem alguma perguntinha? Agora é a hora.
A hora da verdade. Ou fale agora ou cale-se para sempre. Ou fale agora ou cale-se para sempre. Tem perguntinha? Quem? Eu quero isso de vocês, tá? Quero aprendizado, quero performance, bagagem, né? Esse é o meu propósito de estar aqui. Eu tô aqui, a Catininha tá queimando de febre. Tá ali, minha menininha de 7 anos. A mãe, quero você. Eu falei, filho, eu tenho um compromisso. A hora que eu finalizar a live, eu te dou 100% da minha atenção. Faço tarefa, dou atenção. Tá ali, queimando de febre. Mas eu vim aqui, tá? Então, obrigada pela vida de vocês, por estarem aqui. Tá bom? Rainhas, meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, o negócio de vocês, as vendas de vocês, tá? Que tenhamos aí uma semana, um mês extraordinário, uma semana extraordinária, um mês extraordinário, repleto de vendas e muitos sinos batidos. Tá bom? Gratidão pela vida de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo aulão. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe, Ágata. Deus abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo aulão. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Amém. A todos nós. Deus abençoe. Gratidão. Beijo. Deus abençoe.